Saudações, saudações a todos, né? Muito boa noite. Hoje aqui com uma convidada mais que especial, a Regina Márcia, e nós vamos falar sobre um tema que ela estava comentando comigo essa semana. Eu falei, nossa, precisamos então, mais que urgente, falar sobre isso em uma live para os nossos amigos. Antes de entrar precisamente no tema, que é devemos pedir ajuda aos seres dimensionais, aos extraterrestres ou similares, eu gostaria que a Regina Márcia fizesse uma breve apresentação dela no mundo ufológico e como que ela está atuando hoje. Para você ter uma ideia, ela faz regressão dentro dos padrões de ufologia, a doutora Gilda Moura, ajudando pessoas a entender esse fenômeno e o que aconteceu com elas durante sonhos, abduções, entre outros. Então, boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, pelo chamado. E é um assunto bem interessante, né? Porque as pessoas têm dúvida. Mas, assim, antes da gente entrar no assunto, como você falou, eu sou psicóloga e trabalho com casos anômalos e extraordinários, que é uma especialização que eu fiz com a doutora Gilda Moura, porque eu já trabalhava com hipnose, já tem 20 anos, e desde que eu comecei, o primeiro cliente já veio com um caso anômalo e extraordinário. E então isso começou a acontecer comigo, até que em 2018, 17, com o grupo Nova Gaia, um grupo de estudo de espiritualidade e ufologia, do qual Zimon veio também fazer parte, trazer o trabalho dele, a música. E desse grupo, quem estreou, vindo de fora, trazer palestra, workshop, foi a doutora Gilda Moura, e ela veio fazer também algumas regressões. E eu pedi uma supervisão de um caso dificílimo que eu estava enfrentando naquela época. E quando ela viu, ela falou, nossa, você faz tudo isso sozinha? Eu falei, faço. Ela falou, então, te convido para o primeiro curso que eu vou dar, porque eu tenho que deixar meus conhecimentos. A doutora Gilda já tem uma certa idade, e ela falou, eu preciso começar a preparar pessoas para seguir, né? Tudo que eu aprendi, tudo que eu pesquisei, porque ela é uma das maiores cientistas em estados alterados da mente, e de renome mundial, então me senti muito honrada e fiz esse trabalho, fiz esse curso com ela, nós ficamos 2 anos, e durante isso surgiu o grupo dos contatados, onde ela convidava todos os contatados, abduzidos, que ela já tinha atendido, e de São Paulo veio gente do interior, veio de todos os lugares, e eu participei desses grupos, a gente dava palestra, a gente falava, explicava as coisas para as pessoas, porque elas não sabem, a grande maioria não sabe a diferença entre contatado e abduzido, não sabia sobre entrantes, e tantos assuntos ali, e o conhecimento dela, que é muito vasto, e aí as pessoas também tinham oportunidade de contar, de relatar o seu contato, ou a abdução, ou seja lá o que é que ela estava vivenciando. Nisso, eu conheci muita gente, né? E também regredi muita gente que faz parte desse grupo dos contatados e abduzidos da doutora Gilda Moura, e hoje existe o Instituto Gilda Moura. Esse instituto pesquisa os contatados, atende os contatados, os abduzidos, e também além de atendimento e pesquisa desses estados alterados, também dá cursos, né? Tem palestras, tem uma série de coisas aí já no Instituto IGM que as pessoas podem adquirir conhecimento, informação, né? E atendimento para quem também precisar. Então, aí dá uma breve apresentação, mas fora isso, eu sou psicóloga, já trabalho com regressão quântica, trabalho com
vários tipos de técnicas para dissolução de traumas, porque, na verdade, nós temos vários traumas. E esses traumas não quer dizer que precisa ser um assalto ou uma coisa muito grande. Na verdade, são várias situações onde a gente fica preso. São situações passadas em que aquilo está ali, a gente está preso e aquilo roda na nossa mente como se fosse um programa, é um gatilho, dispara uma sensação, às vezes uma dor, às vezes um problema crônico, advém de situações, né? Da infância, principalmente, porque os 7 primeiros anos a gente está num estado hipnótico, vamos dizer, a gente só absorve e tem o impacto daquelas situações, né? E então, o meu trabalho hoje específico é desligar as pessoas desse passado, desfazer as crenças negativas, que a pessoa tem a seu próprio respeito, os sentimentos que isso gera, o auto-perdão, o autoconhecimento. Então, hoje existem técnicas que facilitam esse trabalho. Quando a gente começa a falar assim, parece que é uma coisa longa, mas não é. Não é, porque as técnicas elas são muito rápidas. E dentro da hipnose eu utilizo outras técnicas, eu utilizo o EMDR, eu utilizo a psicologia energética, que são os pontos, e utilizo a crença da pessoa no divino e tem uma série de coisas. E o trabalho quântico, quando você diz regressão quântica, você acessa, além de outras vidas também, né? Porque a regressão não é só de idade, ela é também de vidas passadas. A gente pode também acessar futuro, se for necessário, chama progressão. E a quântica, você entra em contato com o seu eu superior. O seu eu superior é que responde às dificuldades, às questões que a pessoa tem. Então, é como se fosse uma outra parte dela falando para ela mesma. Tanto que precisa gravar para depois a pessoa ouvir. Tem coisas que ela não vai lembrar e ela vai até se admirar daquelas falas que estão ali e que, conforme o passar dos dias e dos meses, tem coisas assim que a pessoa volta a ouvir e fala, nossa, porque quando a pessoa faz alguns tratamentos, não só essa sessão, porque tem gente que faz só a regressão, ou para ver uma situação, ou para acessar o eu superior, para que responda questões de vida. Uma questão muito perguntada é qual o meu propósito de vida, minha missão de vida, né? É uma pergunta... Isso aí eu acho que todo mundo quer saber, né? Todo mundo, é impressionante. Então, assim, tem gente que faz só essas regressões, né? Ou para ver um contato, uma situação que está meia nublada, ou se afirmar em alguma coisa, visualizar alguma coisa que vê em sonho, ou essa quântica, que vai muito além, né? Mas tem pessoas que fazem terapia. Então, conforme a gente vai descascando a cebola e chegando no núcleo, a pessoa volta lá e vai ouvir, já estava tudo lá. Só que, talvez, naquele momento, ela não deu conta de entender profundamente o que estava dizendo. Ou vai entendendo conforme vai ouvindo, e aquilo está lá, gravado, né? Sem contar ainda o trabalho que você faz com os contatados e abduzidos, que entra nessa parte do contato ufológico, né? Isso eu acho fantástico, fantástico também. Bem, querida, essa semana você me deu um toque aqui que despertou o motivo desta live de hoje. Conta pra gente como que foi isso, como que começou, e a gente vai desenrolar o tema. Tá. Eu tenho, não lembro em que ano aí, um pouco antes da pandemia, eu acredito, eu tive um insight de fazer uns grupos de meditação para meditar para a melhora da Terra, para a gente trazer paz para a Terra, para a gente ancorar o amor da Terra, e entrou tanta gente, eu precisei fazer outro grupo.
um foi convidando o outro, então a gente se reunia a determinado horário, né? E quem podia entrava naquele horário, porque a força é muito maior quando é junto, né? E os que não podiam entravam e faziam, se uniam a essa egrégora, já estavam na egrégora e faziam uma meditação. E isso foi acontecendo. Vieram os incêndios, tem a meditação para acalmar o incêndio, e foi tudo para o meu canal do YouTube. Até eu comecei canal do YouTube meio que nessa época também, eu nem tinha. E aonde que eu ia ancorar essas coisas, então eu abri um canal do YouTube e para pedir chuva, para uma série de coisas, para a gente trazer a chuva. E essa coisa da gente conseguir apagar os incêndios com a nossa força mental, porque existem estudos de que grupos se reuniram em Nova York para meditar, para trazer a paz, e caiu drasticamente a violência naquele período de que foi feita uma pesquisa, né? A nível de pesquisa mesmo. Tal horário, durante tantos dias, os maiores meditadores do mundo se reuniram e realmente diminuiu muito a violência. Então, assim, vamos usar o que a gente tem, foi o que eu pensei. E aí, eu fico ouvindo os chamados de vez em quando. Eu fico colocando lá no meu grupo de meditação. Só que lá, nem todos têm o conhecimento da ufologia. Então, eu dediquei a mandar às pessoas que eu sei que têm conhecimento da ufologia. E eu fui mandando um por um. Olha, nós temos, eu senti, foi um chamado, né? Foi como se viesse na minha cabeça, nós temos o poder, nós somos poderosos, nós podemos tudo, é que está tudo adormecido e a gente não acredita, às vezes, que a gente tem esse poder. Mas a gente tem. Então, tipo assim, vou convocar as pessoas para essas pessoas pedirem para as naves que estão estacionadas aqui em cima, para que elas produzam chuva, sombra, nuvens, para aplacar um pouco esse calorão, essa onda de calor que está aí, né? E eu ainda pensava assim, eu sou tão grata porque eu tenho carro com ar-condicionado, consultório com ar-condicionado, a minha casa toda tem ar-condicionado, mas e quem não tem? E os animais, é o que mais me desespera, pensar nos animais sem água, nesse calorão, morrendo, né? Pessoas morrendo, porque o calor aqui chegou em Corumbá, que é no começo do Pantanal, que é no Pantanal começo, não, chegou a 50 graus. 55 a sensação térmica. No asfalto diz que marcou, aqueles que ficam na rua, marcou 55. Então, assim, é muito difícil para o ser humano, ele não está preparado para isso. Os lugares frios se preparam para o frio. Aqui no calor, a gente, com ar refrigerado, algumas pessoas, mas não é como na Europa, que no frio todo mundo tem calefação, senão não sobrevive. Então, eu senti esse chamado. Por quê? Porque eu já vi várias naves camufladas em nuvens, eu já vi naves furar nuvens, e eu já vi, isso aconteceu no meu consultório, a Berenice Vieira, que faz um trabalho apométrico, talvez, não sei, de retirada de chips, de implantes, ela consegue detectar e ela faz um trabalho nesse sentido, além de que ela vê o tarô depois para a pessoa, ela vinha no meu consultório de tempos em tempos, eu cedia 2 dias lá para ela, ela, como ela também veio no Nova Gaia, o pessoal conhecia, adorava, então lotava, a Marinice ficava, se ela ficasse 3 dias, ela ficava das 8 da manhã até 10 da noite, assim, tinha que falar, não, vamos deixar para outra vez, então, assim, sempre cheio. E uma vez eu pedi a uma cliente minha que ela atendesse, que eu viajei e ela saiu da casinha. Quando eu voltei, a mãe levou e falou, a minha filha está estranhíssima, ela foi num centro espírita de Umbanda e depois não ficou mais normal.
Eu pedi para levar lá, realmente, a moça falava de água, ela estava como num surto psicótico. Então, quando tinha sido atendida pela Marinice, levou no meu consultório a menina. E ela era no horário que eu estava indo buscar a Marinice para almoçar. Então, eu vi, na cidade, estava um solão, céu aberto, de repente, fez uma nuvem escura, muito grande, deu um tempo de chuva, a impressão que eu tive é que, assim, estava tudo com tempo de chuva, e deu um trovão muito forte, que deu um barulho de raio. Pingou um pouco, e depois começou a abrir o tempo. De repente, em minutos, o tempo já estava totalmente limpo. E quando a Marinice viu que eu cheguei, como era cliente minha de terapia, ela me chamou lá dentro e me falou que ela estava possuída por um ser. Ela falou como se fosse na humanidade procurado pela polícia, um bandidão. E foi muito difícil ela, com a equipe dela, retirar. Então, ela teve que chamar a nave de Ashtar Sheran. E a nave veio camuflada. Mas o ser foi retirado pelo raio, por isso o trovão e o raio. Então, isso em segundos acontece. Então, por isso, também, eu acho a minha convicção, né, de pedir para esses irmãos extraterrestres, porque eles são seres que estão dentro da confederação e eles têm respeito pelo livre-arbítrio. A liberdade de arbítrio, a liberdade de cada pessoa é respeitada pelos seres que já têm expansão de consciência, que são iluminados e que trabalham para a luz. Quem invade e que não respeita a tua liberdade, faz coisas na marra com você ou através de você, são seres que são da não-luz. Então, esse respeito é a tal ponto que a gente precisa pedir, porque eles têm tecnologia para nos ajudar, mas eles não vão interferir, a não ser que uma grande quantidade de pessoas peça e isso seja concedido, porque tem coisas também que faz parte do despertar da humanidade, tem coisas que a pessoa, por exemplo, um ser ou uma pessoa que tem condições de trabalhar com seres que curam, às vezes não é permitido a cura para certas pessoas, porque ela precisa daquilo lá ainda para ela evoluir. Então, a gente precisa clamar, todos nós, para essas naves interferirem. E assim, eu fiz esse trabalho direto semana passada. E só quinta-feira não choveu aqui em Campo Grande. E aí, domingo, segunda também não. Mas os outros dias choveu, refrescou. E hoje, acho que no Brasil todo deu, não sei, aqui deu uma onda, um vento gelado, porque também saiu um ciclone lá no sul e deu uma amenizada. A gente não sabe se isso já é uma ajuda dos pedidos que a gente está fazendo todos os dias, as meditações, para entrar em contato com esses seres e fazer o pedido, o chamado, porque esse calorão, ele tem vários fatores interferindo aí, né? A gente pode falar que é das ondas HAARPs, porque essas torres das ondas da HAARP, elas aquecem a ionosfera para conseguir o que elas conseguem. E o que elas têm por trás delas são projetos de mudança de tempo, de mexer nas placas tectônicas, para ver como funciona a comunicação. Eles têm essas torres foram colocadas primeiro pelos Estados Unidos
lá em cima do Canadá, no Alasca, né? Mas depois já veio para a Noruega e para a Rússia. E elas têm um poder de 100 a 350 quilômetros de altitude de atingir, de esquentar. Eles têm que aquecer lá em cima. Pois aqui, então, a gente já tem o efeito estufa, que é causado pelo homem, pela queima de fósseis, que sobe aquela massa de ar quente, aquele gás carbônico que fica na camada de ozônio e não consegue ultrapassar e já vai fazendo o efeito estufa, né? Então, a gente tem esse processo. A gente tem as ondas HAARP, essas antenas HAARP, e quem quiser pesquisar, tem muito conteúdo na internet, né? Muito mesmo. Inclusive, as situações que falam do projeto Popeye, que falam desses programas ultra secretos dos Estados Unidos de modificação de temperatura, de clima e de tempo. E isso já começou há muito tempo, porque nos anos 40, um homem desenvolveu, através de flocos de gelo seco, numa altitude a mais de 4.000 metros, ele depositava isso numa nuvem e então chovia. Que maravilha! Em lugares secos, então vamos fazer uma chuva. Só que tudo é desmedido. Então, isso foi usado já na guerra, aquela guerra dos anos 60, sem fim, contra. Até fizeram uma música. É a Guerra do Vietnã, né? Tem várias garoto, como deu um branco do Vietnã, exatamente, já teve interferências de chuvas e de várias coisas, eles mudam, eles têm essa capacidade de mudar o tempo, fazer chuvas, e aí nunca, às vezes, teve um dos experimentos que eles foram fazer chuva e ultrapassou a 80% das chuvas previstas naquela época. Então, inundação, alagamento, e daí eles não têm mais controle, eu acho que quando acontecem essas coisas. Então, assim, até o terremoto no Tahiti diz que é um experimento dos Estados Unidos já para mexer nas placas tectônicas e provocando terremoto. Como o Tahiti é um lugar de pobreza, que não tem nenhuma defesa, não tem nada que tenha olhos virados para lá, diz as teorias conspiratórias que foi, então, escolhido aquele lugar, porque outros lugares que eles queriam, tinha minério, tinha petróleo, vamos dizer, lá em outros lugares, então não era viável. Então, assim, a conspiração também fala de muitas coisas que as ondas HAARPs e os projetos Popeye e tantas outras coisas estão aí interferindo no nosso clima, na nossa temperatura, e também tem aquelas trilhas químicas, né, que os aviões fazem. E eu já vi isso uma única vez em Sorocaba. O céu estava todo quadriculado, até achei lindo, primeira vez que eu vi. É bonito. Porém, eu fui descobrir, eu comentei com alguém falou, pô, Regina, isso daí são os aviões que deixam, que eles colocam produtos, coisas, vamos dizer, são químicos e biológicos que eles espalham. Diz que para afetar a saúde humana, que afeta a saúde humana, não tem como, né? E também provoca mudança de temperatura, é capaz de fazer chuva, de fazer várias coisas. E tudo que é químico soltado na nossa atmosfera aquece, né? A química, ela tem combustão, ela aquece. Então, assim, muito triste tudo isso. E nós, que temos sempre o coração aberto, que temos vontade de ajudar, e que já temos algum conhecimento, ou alguma força, ou alguma intenção, a gente vai ter que fazer alguma coisa. E é com a nossa mente, com a nossa luz,
o nosso amor, com a nossa compaixão pelos seres vivos que estão sofrendo e pela nossa credibilidade de que não somos sozinhos, né, no planeta Terra, aqui na superfície, né, porque lá dentro da Terra está lotado também de seres, de outras espécies, inclusive, de outros tempos, né? E como nós temos essa crença e esse conhecimento, então nós temos que praticar, utilizar, fazer acontecer. Então, é daí que veio esse chamado, né? E aí eu comecei a mandar pelo WhatsApp para as pessoas. Inclusive, Zimo, teve uma senhora que ela tem uma certa mediunidade e ela disse que estava com a irmã dela, que tem uma mediunidade de vidência. E aí ela disse assim, ai, olha, esse calor está tanto que eu queria que Deus, que alguém, não lembro quem que ela falou, pusesse uma tampa na frente do sol para fazer uma sombra. Daí ela estava com a irmã dela, isso passou um tempo, ela estava com a irmã dela, isso ela me escreveu, depois que eu mandei o chamado para ela. Ela me escreveu e falou assim, que ela estava com a irmã e de repente ela sentiu uma força, uma presença, uma energia que fazia muito tempo que ela não sentia. E aí ela perguntou para a irmã, você viu quem que está aqui do meu lado? Ela falou, tem um ser assim, assim, assado. E aí ela identificou como um mentor dela, que fazia muito tempo que não vinha, e aí ele falou para ela, para a irmã dela, fala para ela que eu estou dando só uma passada aqui, porque eu tenho uma tarefa a fazer. Aí ela falou, qual que é a tarefa? Eu vou colocar uma tampa em frente do sol, porque ela pediu. Ela captou, né? Eu falei, gente, olha aí, foi assim meio rápido, ela me mandou, certo? Ela viu lá, recebeu o meu chamado, e isso tinha acontecido com ela poucas horas antes, né? Então, isso ainda ela falou, assim, brincando, e ele ouviu, mas a intenção dela era verdadeira, né? Entendi. Brincando numas, assim, a forma, né? Uma tampa, uma nave. Eu falei, uma tampa parece uma nave, né? Uma nave que fica em frente ao sol, pode cobrir, e assim, pode ir amenizando alguns lugares, né? Então, Regina, vou colocar aqui um breve resumo. Dentro das suas pesquisas, dentro de tudo que você fez, você sente que o ser humano deve pedir ajuda para os seres, né, sejam eles espirituais ou extraterrestres, vibracionais, para ajudar a humanidade em oração, é isso? Sim. A gente pode, a gente deve, porque o ser humano, assim como os seres ascensionados e os seres em evolução, o que é que significa evolução? É você ter compaixão, é você ter amor, é você ter respeito e você servir. Então, eles servem também, porque para eles evoluírem, eles também estão a serviço. Faz parte. Faz parte. E então, para servir, você precisa pedir. Porque senão eles estão interferindo no seu caminho. E quando você interfere, muitas vezes, mesmo até com boa intenção, você atrapalha o processo daquela pessoa. Então, eu só posso interferir se alguém me pedir, me ajuda, eu quero ir no seu consultório, ou, faz uma oração para mim, ou vamos meditar junto, ou me explica tal coisa, ou faz tal coisa. Agora, estou vendo aquela pessoa ali sofrendo, para mim é insuportável, é meu ego. Então, eu vou lá fazer alguma coisa para aquela pessoa, e vou lá e atrapalho, interfiro no processo dela, e recebo cargas energéticas que eu jamais deveria receber, porque eu começo a pegar para mim, eu estou interferindo, eu estou atrapalhando o processo daquela pessoa. E muitas vezes ela nem quer, nem queria aquela ajuda.
Ou, às vezes, ela quer ajuda e não quer fazer nada. Você dá o peixe e a pessoa quer o peixe no outro dia. Porque, se, por exemplo, ela tem fome, ou qualquer outra coisa, você dá hoje, amanhã, ou daqui a pouco mais, ela vai ter fome. E aí, você vai ficar dando? Você pode dar, sim, se ela está com fome, mas tem que dar a vara para ela também e falar que ela também pode pescar, que ela também é capaz de conseguir a comida dela no outro dia, que ela também é Deus em ação, que ela também pode o que eu posso. Então, assim, aí eu estou ajudando essa pessoa, realmente. E não só querendo amenizar o meu sofrimento, porque eu estou vendo aquilo lá e eu não aguento. Ou eu tenho a melhor intenção do mundo de ajudar aquela pessoa, mas ela não me pediu. E essa pessoa que você fica dando, para de dar para você ver. Vai te xingar, vai ficar com raiva, vai te cobrar. Então. E ajuda ainda depois o mal da história, né? Exatamente, exatamente. Por quê? Porque não foi pedido. E não foi ensinado essa pessoa a pescar. Então, é interferência, né? Então, esses seres evoluídos, eles não interferem. A gente precisa pedir. E qual a forma que você sugere para fazer essa petição? O que você aconselha? Como que você aconselha? Simples. Se conectam com eles, primeiro precisa chamá-los, conectá-los, né? Com as naves estacionadas aqui em cima, ou com aqueles seres que você já tem contato, porque existe uma tecnologia para que eles possam interferir. Eles têm tecnologia para isso. Por se essas tecnologias que estão aqui já na Terra disponível, que a gente nem tem ideia, é quase tudo absorvida, trocada, né, barganhada com os seres extraterrestres. Assim como uma pessoa de outro lugar que vem com conhecimento muito grande para a Terra, ela vai ensinar. Como, por exemplo, os exilados de Capela, quando eles vieram exilado para a Terra, eles tinham um conhecimento muito grande, tecnologia, então eles ensinaram o fogo, eles ensinaram uma série de coisas para o ser humano que estava ainda em processo muito primitivo. Né? Então, é da mesma forma. A tecnologia que eles têm é muito grande. Se nós já estamos falando aqui que a gente, aqui, os Estados Unidos, a Rússia, não sei quem, já tem condições de mexer no tempo, nas placas tectônicas, nas chuvas, um ser humano que ganhou, eu não guardei o nome dele, mas ele ganhou um prêmio Nobel de Física, nos anos 40 e pouco, quando ele descobriu essa forma de fazer chuva. Era uma intenção de ajudar a Terra, né? Só que, como diz aqui na Terra, muita coisa ainda não foi liberada a nível de evolução tecnológica e de facilidades para a gente, porque o ser humano ainda não é evoluído. Então, ele pega uma coisa que é para ser bom e acaba destruindo, né? Assim como a descoberta do átomo veio a bomba atômica, que mexeu com todo o universo, né? Que mexeu com a nossa galáxia, com o sistema solar e além. Então, por isso a interferência, por isso eles não deixam mais, eles desligam toda a arma nuclear que vai ser liberada, eles não deixam, né? Os extraterrestres, eles entram e desligam mesmo. Eles têm tecnologia para desligar qualquer coisa, eles têm acesso a tudo, a tudo. Eles estão nos ouvindo agora. Provavelmente deve ter uma nave aqui em cima, né? Aí em cima de outros tantos. Mas vamos focar nessa petição. Explica para a gente como que você faz no seu grupo, para ter uma ideia. Senão a pessoa fala, mas vou pedir para quem? Vou pedir como? Dá uma certa didática aqui para quem tem essa dificuldade. Já que a petição é o foco, como que eu vou pedir e para quem eu vou pedir? Vamos supor uma pessoa que não sabe desse assunto, mas achou interessante. Vou pedir para quem e como?
Então, você pode pedir, inclusive, para quem você acredita. Se você pedir para Deus, Deus vai utilizar o que ele tem para te atender. O que ele tem? Provavelmente a força de trazer, porque, por exemplo, na meditação, no grupo de meditação, o que eu sugeri? Visualizem ventos gelados do Polo Sul sendo erguido. Isso, então, é trabalho de meditação, de visualização, de uso do poder da mente. E fazendo uma massa de ar gelada tão grande, que vai vir trazendo um refresco para a gente. Trazendo, juntando, formando nuvens de chuva, você visualiza subindo do mar, nuvens de chuva, dos lugares úmidos, como as florestas, né? Como a Amazônia, e formando nuvens e chovendo. Então, isso são visualizações que a gente tem esse poder de fazer. Você, então, dedica algum tempo e vê isso acontecendo, e agradece por isso já estar acontecendo. Agora, para pedir para os extraterrestres, por exemplo, eu simplesmente fecho meus olhos e falo, naves que estão aqui em cima do planeta Terra, estacionadas, eu sei que vocês são gigantes, eu sei que vocês podem qualquer coisa, e eu peço encarecidamente, eu clamo que vocês nos ajudem nesse momento, com essas ondas de calor, amenizando, dentro do que é permitido, amenizando, e para as regiões que vocês podem, trazendo uma chuva aqui, fazendo uma sombra ali, então, mudando essa situação em que o mundo está passando agora, porque não é só o Brasil, né? Os países vizinhos aqui também estão sofrendo, Paraguai, Bolívia, essa onda está na América do Sul e do Norte também, né? Então, é um pedido, é um clamor para que eles possam nos ajudar, porque eles não fazem as coisas para a gente, eles nos ajudam. Mas eu pedi. É a mesma coisa que eu chegar para você e falar, Zimo, me ajuda a colocar aquele vídeo no meu Instagram que eu não estou conseguindo. Você sabe, você vai me ensinar. Eu estou te pedindo. Você não me ligou para saber se eu estou querendo pôr algum vídeo no Instagram. É a mesma coisa, são irmãos, são pessoas igual a gente. E que tem um desenvolvimento maior, uma tecnologia maior, que podem nos ajudar. Então, se o ser humano se reunir com consciência desta força, desse poder, e clamar ajuda, dentro do que você estudou, nós podemos alterar essa realidade. Podemos. Inclusive, tem pessoas, ser humano, assim, igual eu, você, que consegue já manipular o clima. Eu até conheço 2 pessoas, uma faleceu já, mas tem um que eu conheço que está vivo. Eu até vou ligar para ele e ver o que ele... Esse aí eu já vou ligar cobrando. O que você está fazendo para ajudar aí? Porque você me falou que você sabe mexer no tempo. A pessoa me falou isso, eu nunca vi, não. Eu nunca vi. Essa pessoa que está viva, que eu digo. Mas ela me falou que já tem esse desenvolvimento e que pode fazer. E eu acredito, sabe? Porque eu já vi outras coisas ele conseguir, né? É um homem. Então, eu vou até falar com essa pessoa. É uma pessoa interessante para conversar também. E você deve conhecer o Ricardo. Sei quem é. Uhum. O Ricardo que tem essa capacidade aí. Pois é, querida. Que bom. Eu fico feliz por saber que você, né, está fazendo esse trabalho para ajudar aí com essas meditações já há bastante tempo, e agora teve mais esse insight para também atuar, e isso eu penso que pode ajudar as pessoas a despertarem para algo que está acontecendo. Não é tudo natural, né?
Senão Não. a coisa vai indo, vem tudo, é tudo natural, tudo faz parte, e esquece que Porque pode haver um projeto por trás de tudo isso, né? pode haver, assim, uma agenda, tudo para fazer algumas coisas que a gente não sabe as intenções, porque também existem as explosões solares, a ciência explica algumas coisas também, né? Nós estamos num local mais perto do Sol, tem um ciclo de 11 anos, onde o Sol entra numa atividade muito intensa, depois diminui, e nós estamos num período de atividade muito intensas, de explosões solares que podem causar até interferência na nossa tecnologia, na nossa eletricidade e tudo mais, né? Assim como algumas coisas também, né, que já são desenvolvidas aqui na Terra pelos americanos e que chegaram até uns documentos para o Putin no começo dos anos, acho que 2000 e pouco. Ele recebeu uns relatórios e uns documentos, isso é a teoria, são teorias da conspiração, que falam desses projetos, que o parlamento apresenta ao Putin relatórios e documentos que os Estados Unidos estariam produzindo aparelhos capazes de interferir em todo o planeta. Escurecer tudo, desligar tudo, as embarcações não saber como os aviões, ou as embarcações não ter como se regular. Perdia toda a referência E aí eles deixariam só o do exército e quem interessa com tudo funcionando direitinho, apesar deles terem desligado tudo. Então, assim, existe muita coisa por trás. E os interessados podem pesquisar isso, né? A gente está dando aqui nomes, as dicas, mas existem também essas outras coisas que a gente sabe que são reais, que é o efeito estufa, que é o ciclo do Sol, que é a atividade solar, tudo isso. Mas tudo isso são coisas que a nossa tecnologia já poderia estar contornando. Mas como não está, e a gente não sabe se é ela mesmo que está produzindo, né? Porque se você pensar que tem um efeito estufa aqui, né? Aquecendo, que é esses gases que sobem não tem como subir. E lá em cima está mais quente ainda, porque a ionosfera está aquecida por essas torres, isso daí é ciência. Isso aí está escrito, isso não é teoria, não é canalização, não é nada. Isso é verdade. Então, fica difícil, né? Fica difícil para a gente saber de onde é que vem isso. Mas eu acredito que tenha tudo isso e um pouco mais, até mais do que a gente não sabe, e a gente tem o que fazer. Vamos colocar uma coisa aqui, então, Regina. Servir, né? Nós temos que servir, e é servir desse jeito. Então, vamos colocar um detalhe aqui. Se as pessoas quiserem fazer essa oração, seria interessante fazer juntas no mesmo horário? Você pode sugerir, ou algo que você queira convidar as pessoas, de repente, para esse grupo aí, como fazer o máximo possível juntos? A gente, quando eu ponho lá, hoje em dia eu tenho feito assim, antes eu fazia chamado, agradecia depois, punha o horário. Agora, o que eu faço? Os vídeos, todas as pessoas que estão lá têm acesso a todos os meus vídeos, já conhecem meu canal do YouTube. Então, eu falo, gente, está acontecendo assim, assim, assado, vamos fazer tal meditação, eu ponho lá o meu canal do YouTube e sugiro um horário, geralmente 21 horas de Brasília, e aqui nós temos um fuso horário de 1 hora, então aqui 20 horas, a gente... Cada um na sua casa vai lá, liga o vídeo ou faz o que eu sugeri. Por exemplo, eu pus um vídeo lá da chuva, porque tem pessoas que têm dificuldade de imaginar, de visualizar, né? Então, o vídeo tem o som da chuva, tem a imagem, e aí também, independente para quem não quer ligar, eu dei essa sugestão que eu acabei de falar aqui, né? De visualizar a massa de ar fria juntando,
fazer uma frente fria, trazendo para impactar. Eu acho que até esse ciclone que está aí no sul deve ser exatamente isso. E quem quiser acompanhar esses seus vídeos, onde que acha? Oi? E qual é o nome do seu canal? Passa aqui para as pessoas, para quem quiser acompanhar. Ah, tá. Meu canal é Regina Márcia de Queiroz. Regina Márcia de Queiroz, no YouTube. No YouTube. Então, aí tem uma fotinho minha de perfil, a pessoa clica lá, entra no meu canal, e lá em cima tem vídeos, né? Clica em vídeos e aí vai aparecer tudo. Porque se a pessoa não clicar lá em vídeos, aparece só alguns, quando entra no canal da gente, né? E então ali ela pode procurar. Então eu sugeri o da chuva, mas para apagar o incêndio, porque já começaram muitos incêndios aqui na região do Pantanal, já está tendo, porque é um caco de vidro com esse solão, pega fogo. É uma bituca de cigarro, está tudo seco, né? Então, também para apagar os incêndios, para melhorar a terra, enfim. As pessoas, às vezes, elas não ficam só com um, né? Eu tenho feito semanas exatamente isso que eu falei. Eu não estou mudando, estou ficando nisso até que mude totalmente o clima. E, sinceramente, eu esperava que já tivesse melhor. Mas eu tenho visto melhor. Assim, já teve situações que a gente viu mudança. Fizemos hoje, amanhã já estava acontecendo. Eu não sei por que agora não está. Mas aqui eu consegui ver esse clima com chuva semana passada e tal, melhorar agora. Estava muito quente aí, né? É isso. Para as pessoas que estão ouvindo entender. Aí na sua região estava, na média, aí 42 graus, quase todos os dias. Aqui chegou a 40 em Campo Grande, mas eu fui quinta-feira para Bonito, eu fui atender lá e ficar lá o fim de semana também, aproveitar um pouco, mas quase que não deu para aproveitar. Chegou a 43, 44, e assim, as águas lá são frias, geladas, aquele calorão, aí você entra naquela água gelada. Você pensa que vai refrescar, você saía, andava um pouco, já estava aquele calorão ali em cima de você, só que estava mais suportável porque você estava molhado, né? Você fica naquela água, tinha que ficar na água até você congelar para sair um pouco, porque estava muito quente. E assim, isso porque é ali no começo do Pantanal, né? Está perto de Bodoquena, onde já está o Bodoquena ali em cima. Miranda, você já está na região do Pantanal, e Corumbá, como eu falei, que chegou nessa temperatura. E, segundo a previsão, vai continuar. Entendi. Semanas de outubro aí, né? E parece que também a previsão para o ano que vem é a mesma. Então, assim, segundo a ciência daí, né? Quando tem esse efeito El Niño, né? Que ele se ativou esse ano, de 2023. Então, diz que 2024, por mais que ele não esteja tão ativo como ele está esse ano, o efeito continua, forte ou pior. Então, nós temos que trabalhar muito. E nós temos que conquistar outras pessoas para trabalhar junto. Trabalhando. Fica aqui o convite. Então, a Lia está falando aqui no chat que na cidade dela está 45 graus. Ou seja, pode participar também, né? E ela está no Rio de Janeiro, ó, Itaperuna, Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro está fervendo. Não, o Brasil tem muitos estados. Paraná está quente, São Paulo, o interior de São Paulo está igual aqui no interior do Mato Grosso do Sul também. O norte do Mato Grosso está terrível, está 50, 48, 40 e não sei quanto, Cuiabá, Rondonópolis, e sabe Deus mais para cima ainda, né? Então, realmente, algo está acontecendo que pode ser até um fenômeno natural, mas por trás de tudo isso tem muita tecnologia que já está sendo usada há tempos que interfere também. Então, seja um ou seja outro, de qualquer forma, isso atrapalha no dia a dia do ser humano. Então, a sugestão aqui
da Regina Márcia é que a gente possa pedir ajuda aos seres. Querida, eu acho esse tema bastante importante, né, que as pessoas podem ter essa conscientização de que pedir ajuda é uma forma deles não interferirem no nosso livre-arbítrio sem essa petição, e que isso realmente já foi provado em vários pontos aí da história humana, que quando há um pedido, eles ajudam. E você está trazendo isso agora do trabalho que você está fazendo. Eu agradeço pelo chamado e quero deixar aqui os minutos finais para a sua mensagem aqui, quem quiser te encontrar, como que te encontra, né, como que acha, qual o seu contato, e muito obrigado. Então, para me achar, para falar, para conversar, ou para pedir algum trabalho, ou para fazer alguma sessão, alguma coisa nesse sentido, é pelo WhatsApp. Agora, para ver meus trabalhos, essas meditações, é pelo esse canal do YouTube, e eu tenho também o Instagram e o Facebook da psicóloga Regina Márcia. Aí, o Instagram e o Facebook é psicóloga Regina Márcia. E o WhatsApp, aí o WhatsApp é por mensagem, e geralmente para alguma coisa no sentido mais de trabalho mesmo, porque senão a gente não dá conta, né? Mas é o 67, que é o DDD daqui, 99913-3397. É esse número do meu WhatsApp. Digitei aqui, já ficou também guardado no chat. Querido, muito obrigado pela sua participação, por esse tema, eu acho muito importante. Eu agradeço. Quem gosta desses assuntos, tem um outro vídeo que nós já gravamos com a Regina Márcia, falando sobre um tema também que ao mesmo tempo que é assustador, mas é extraordinariamente interessante e curioso, que são as quimeras. Quem quiser saber, procura aí Celso Zimon, Regina Márcia, quimeras, que você vai encontrar no YouTube. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma boa noite para todos vocês, e conto com todos vocês que estão aí ouvindo, se tiveram empatia, se simpatizaram, se acreditaram, eu conto com todos vocês. E a minha gratidão é imensa, e qualquer coisa eu estou aqui para orientar, ou para ajudar, ou para qualquer coisa que vocês queiram. Amém. Abraço a todos. Namastê.